Graça e paz, igreja. Eu vou contar. Conta. Pastor, essa coisa de pregar dois aqui, ele desligou o ar e eu tenho calor. Como é que fica? Tu vai contar o quê? Era isso. Então, o pastor inventou de pregar os dois. Vamos disputar o púlpito. Então deixa eu contar uma coisa aqui. Amém. Ela segurou a minha mão ali e disse: amor, tu vai pregar, tua mão tá quentinha, a minha tá gelada, mas na hora do jogo do Náutico tua mão fica gelada. Eu disse: claro, aqui eu confio em Deus, lá eu não confio no Náutico não. Não foi isso? Peraí, nem dá para me abrir aqui meu sermão. Vamos lá. Amém. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Gente, amados, pastor, o Espírito Santo veio sobre o pastor Valdemar e deu essa ideia de pregação em dose dupla aqui. Vamos dividir o púlpito essa noite e eu só quero agradecer ao Senhor por estar hoje aqui ministrando essa palavra juntamente com o amado da minha alma. E eu queria, antes de começar, a gente orar ao Senhor. Amém? Pai amado, Pai santo, é tão bom, Senhor, estar na tua casa, com a alegria, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai, pela paz, pela tranquilidade que o Senhor tem dado em nossas vidas, porque nós não olhamos para as circunstâncias, mas acreditamos em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que hoje, nessa noite, Pai, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor nosso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha que nós vamos hoje aqui falar sobre uma palavra missionária. Uma família missionária. Todos aqui têm família, não é? Mas aí a gente pergunta: será que você tem feito missão dentro da sua casa? A gente sabe que hoje a gente vive um tempo onde muitas famílias estão sem direção. Muitas famílias sendo atacadas, destruídas, distraídas e muitas até mesmo terceirizando a formação de seus filhos. Muitas entregando os filhos, porque o dia a dia corrido de trabalho dos pais, deixa com babás, deixa no colégio, para que se encarreguem de criar esse filho, orientar esse filho. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué 24. Josué 24, eu anotei até a página, é 334. O pastor Valdemar disse que não era para dizer mais não, mas eu estou dizendo, viu, gente? 334. Josué 24, 14 e 15. A palavra diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. E é nesse versículo que a gente se prende. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aqui nesse texto, Josué está renovando a aliança com o Senhor. Ele está instruindo o povo israelita a observarem os decretos e os mandamentos do Senhor Deus, para que eles não se desviassem do caminho.
e não ficassem naquelas práticas pagãs. Por isso que ele afirma isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Observamos hoje essas famílias sendo atacadas, vivendo batalhas espirituais dentro da sua própria casa. Conflitos, divórcios, destruição familiar, desunião. O inimigo, ele ataca onde há ausência de Deus, onde há brecha. E quantas vezes a gente não abre brecha, na verdade? A gente fica frio, a gente não abre mais a boca para falar com o nosso Pai Celeste, não encontra tempo ou mesmo ânimo para isso. Observamos famílias sendo destruídas ou distraídas quando a gente vê muita prioridade sendo invertida, sabe? Escolhendo coisas que não vão edificar, que não vão levar você a crescimento espiritual. Ocorre quando o tempo é dedicado a coisas terrenas, a prioridade são as diversões, mais do que a busca, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então haverá o que? Esfriamento espiritual, meus amados. E também vamos ver, como eu falei no início, a terceirização na formação dos filhos. Isso é muito perigoso, sabe? Porque, como eu falei, os pais ocupados, tudo isso vai enfraquecer a estrutura familiar. E ainda tem muitos aqueles que alimentam a ideia de que a maternidade e a paternidade é um peso. Vocês acreditam nisso? Mas, mesmo diante de todo esse cenário, eu quero que você saiba que Deus continua levantando famílias com propósitos. E louvado seja Deus por isso. Não puxa meu papel, não. Famílias missionárias. Porque a missão começa dentro de casa. Missionário, quando a gente fala, gente, não é só transculturais, viajar, sabe, levar a palavra para as nações, não. Por isso que a gente está aqui hoje falando nessa família missionária, sabe? Família que se levanta para a batalha, para levar a palavra a outros, a palavra de salvação. Toda família cristã foi chamada para viver com propósito. Como diz a missionária Anne Dunham, no livro Uma Família com Propósito Missionário, ela diz: famílias em missão não apenas alcançam nações, elas discipulam seus próprios filhos para viverem o propósito de Deus. Amém? E essa família missionária, ela vai escolher a quem ela quer servir, sabe? No versículo 14, Josué diz: portanto, temam ao Senhor e sirvam de todo o coração, lançando fora os ídolos. E quantas vezes a gente tem idolatrado coisas e pessoas? Não tem colocado Deus como nossa prioridade. Eu sei da luta de muitas mães aqui que devem se colocar de joelho pelos seus filhos para serem alcançados. E não só os filhos, até familiares mesmo, que a gente quer ver nosso familiar salvo, sabe? Na minha família não é diferente. Na minha família tem pessoas que um dia até já conheceram o Evangelho, mas esfriaram, se desviaram. E cabe a nós colocarmos nosso joelho e orarmos por eles para que eles voltem no caminho. Ou aqueles que ainda não encontraram esse caminho, eles possam encontrar esse caminho. Amém? Amém. Josué estava diante de um momento muito difícil. O povo estava dividido, influenciado por outras culturas, os corações inclinados para longe de Deus. E naquele cenário de indecisão coletiva, ele toma as rédeas da situação. Josué
ele faz algo muito poderoso. Primeiro, que ele não negocia os princípios. Ele não diz: vamos ver o que a maioria quer decidir. Ele não diz: aqui na minha casa cada um vai tomar a sua escolha, cada um aqui vai tomar o seu rumo e ter sua decisão. Não, ele declara com firmeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma decisão que estabelece destino. Josué entende algo que muitos homens hoje estão ignorando: a responsabilidade espiritual da casa, ela não pode ser terceirizada. Ela não é da igreja, ela não é da sua esposa, ela não é do pastor. É do homem assumir a responsabilidade espiritual de sua família. Mas aqui existe um ponto importante: é que a liderança não é autoritarismo. Aqui a liderança é direcionamento. É ser o primeiro a buscar a Deus, é ser o primeiro a se posicionar, porque quando o homem se posiciona, a casa encontra direção. Antes de ser uma família missionária para o mundo, precisa ser uma família decidida diante de Deus. Não existe família saudável espiritualmente quando há divisão de propósito. Não dá para um querer seguir com Deus e o outro para uma direção contrária. Ou o casal anda junto, ou a casa anda perdida. Casamento não é apenas uma aliança emocional. Casamento é um alinhamento espiritual. Qual é a decisão que está governando a sua casa hoje? Porque as decisões de hoje constroem destinos de amanhã. Mas essa decisão não pode ficar só no discurso. Essa decisão, ela precisa ser vista no dia a dia. Amém. O altar, ele começa dentro de casa, onde os filhos aprendem a ver o exemplo dos pais. O exemplo através de palavras, de atitudes. O ambiente da casa, ele precisa refletir Deus. Aí eu pergunto: se teus filhos te verem orando, se teus filhos te verem lendo a palavra, exercitando o fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas 5, tendo paciência, tendo paz, tendo mansidão, amabilidade. Se ele vê fazendo tudo isso, ele vai copiar? Com certeza você estará cultivando um caminho de bênçãos dentro do seu lar. Eu quero que você agora abra seu livro, sua Bíblia, no livro de Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, a página é 255. Aqui Moisés chama o povo para assumir um compromisso total com o Senhor, a cumprir os decretos e mandamentos. Ele diz assim: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor,
o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, ó Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Aleluia! Glória a Deus. Aqui é um mandamento, é um decreto do Senhor. Aqui, Moisés ele estava chamando o povo para esse compromisso. Olha o que diz no versículo 2: vocês e seus filhos e netos, temendo ao Senhor, enquanto viver, vão desfrutar de vida longa. Quem não quer vida longa para seus filhos, netos, a próxima geração? Eu oro tanto, né, amor? Senhor, já prepara aquele varão e a varoa que vão ser para os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações que virão, que sabe que enfrentarão dias difíceis. Se a gente hoje aqui já enfrenta, imagine as próximas gerações o que enfrentarão. É por isso que nós temos que nos levantarmos dentro da nossa casa, como missionários, como profetas, como embaixadores dessa palavra, para fortalecer os nossos filhos para o que virá pela frente. E só vão vencer com a palavra, se tiverem fortalecidos, se tiverem edificados. E é isso que nós queremos que aconteça. Então ele diz: tudo irá bem, terão muitos filhos, serão fartos. Isso é fé. Uma família missionária, ela precisa viver pela fé. O profeta ainda fala: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração. Guarde sempre no coração as palavras. Repita com frequência para seus filhos. Frequência, em todo o tempo. Converse quando estiver em casa a respeito delas. Quando estiver caminhando, deitado e se levantando. É em todo o tempo. É em tempo e fora de tempo que a gente tem que pregar essa palavra. Porque o maior campo missionário é dentro da nossa própria casa, assim como eu falei. E aí eu pergunto para você, como tem sido dentro da sua casa hoje? Se alguém observasse sua casa por uma semana, veria Deus ali? Você tem cultivado esse amor, esse perdão? Tem tido conversas espirituais dentro de casa com seus filhos? Isso cabe até a nós, né, amor? Quantos entraves às vezes a gente quer fazer um discipulado, uma palavra, e as coisas se levantam, é tempo que não dá, um está com a fazer, o outro, e tira a gente de tempo. Mas a gente tem que vigiar. Sua casa tem sido um campo missionário ou um campo de batalha espiritual? De desarmonia, de brigas, falta de paz. O Senhor te convida para mudar esse cenário hoje. Te convida para essa missão. É uma missão. Para você proferir as palavras de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Sua família tem impactado o mundo de forma positiva? Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E essa luz, ela não é apenas individual, ela se manifesta na família. Uma família alinhada com Deus é uma família que se torna visível. E o interessante da luz é que ela não faz esforço para aparecer. Quando a luz brota espontaneamente. Ela simplesmente brilha. Hoje o mundo está cheio de famílias quebradas, relacionamentos frágeis, lares
sem direção. As notícias que mais vemos, ouvimos, são notícias de famílias sendo atacadas, violência entre pais e filhos, famílias desestruturadas, o divórcio em números crescentes e galopantes, mais de 400 mil divórcios foram registrados no Brasil no ano de 2024. Os dados de 2025 ainda não foram divulgados, mas em 2024, mais de 400 mil divórcios. E nesse cenário, uma família estruturada, ela se torna um farol. Não precisa de palco, não precisa de microfones, porque o testemunho, ele fala mais alto. Testemunho no bairro onde você reside, um testemunho na igreja onde você congrega, o testemunho entre seus amigos, no trabalho e até mesmo no restante da família. As pessoas observam, e talvez você não perceba, mas tem gente olhando para o teu casamento, tentando entender se vale a pena viver isso. Por exemplo, um casal que se respeita é um casal que inspira outros casais. Um casal que ora junto impacta, é um exemplo positivo para outros casais. Um casal que permanece firme, ele chama a atenção, sobretudo nos dias em que não se valorizam mais a durabilidade de um relacionamento, porque o normal hoje é desistir. Mas quem permanece firme se torna uma referência. Famílias curadas são famílias que curam outras famílias. Deus não restaura uma casa só para que ela fique curada e restaurada sozinha. Ele restaura para que ela seja instrumento na vida de outras. Sua casa pode ser um ambiente de aconselhamento, um lugar de acolhimento. Sua casa pode ser um ponto de luz no meio da escuridão. Mas isso só acontece quando aquilo que você decidiu viver é realmente vivido. Mas para viver isso, não basta apenas a intenção. Não basta apenas você ter o desejo de seguir desta forma. É preciso você ter disponibilidade. Ter disponibilidade para a missão. Assim como diz em Isaías 6:8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Disponibilidade envolve alguns aspectos. Deus continua procurando quem diga: eis-me aqui. Mas Ele não chama só indivíduos. Ele chama famílias. Famílias disponíveis. Famílias entregues. Famílias que não vivem apenas para si, mas que entendem que foram levantadas para esse propósito. A grande questão aqui não é se Deus quer usar famílias, porque a gente sabe que Ele quer usar. Mas a pergunta é: existem famílias disponíveis?
Disponibilidade envolve 4 pilares: o tempo, porque é preciso pararmos a nossa rotina para priorizarmos as coisas do céu. A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar quem? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É preciso termos tempo, disponibilidade de tempo para isso. E a questão da disponibilidade de tempo não é uma escolha, é uma decisão, não é um sentimento. É preciso ter recursos, entender que tudo que temos pode ser para servir ao reino. Tudo que Deus nos abençoa, tudo aquilo que somos mordomos nessa terra, pode ser usado para serviço do reino. É preciso ter uma casa aberta, transformar o lar em um lugar de vida. Precisamos abrir as portas da nossa casa para acolher famílias, pessoas, irmãos. E é preciso ter um coração disposto. É preciso querer ser usado por Deus. Porque uma casa fechada, ela não impacta ninguém. Mas uma casa disponível se torna um instrumento poderoso. Deus não está procurando famílias perfeitas. Ele está procurando famílias disponíveis. Quantas famílias são atacadas pelo inimigo, são destruídas? Quantas pessoas, por força das tentações, das ofertas e distrações que o mundo oferece, não chegam em casa com a proposta de que a separação é a melhor decisão? Quantas famílias não são destruídas porque caminham em direção contrária a Deus, não têm propósitos, não usam dos recursos que Deus abençoa para colocar à disposição do reino, não oram juntas, não fazem culto domésticos, não congregam? Quantas famílias não praticam o perdão? Quantas famílias não mais dialogam, dando vazão, dando brechas para que o inimigo entre? Porque nenhum divórcio ele acontece da noite para o dia. O divórcio vai dando sinais, e muitas vezes envolvidos com a rotina, com a vida tribulada, cheio dos afazeres da vida secular, a família não para conversar, para ter um tempo de qualidade, para sentar na mesa com os filhos, transformando a mesa no lugar de comunhão. E quando menos se espera, o divórcio bate a porta, porque não colocaram em prática os bons hábitos de uma vida cristã, de uma família cristã. Amém. Eu estava comentando com o Cabaz que a gente é muito grato ao Senhor pela família que Ele nos deu. Hoje nós temos filhos convertidos, voltados no caminho do Senhor, voltados para o caminho. E a gente sabe que toda casa aqui, todo mundo tem família, todo mundo tem aqui filhos, talvez que já não estão mais dentro do lar, já moram, já tem sua família construída, mas não deixa de ser filho, não é? E sei que muitos devem travar batalhas.
querendo que esse seu filho ele encontre o caminho. E eu sei que não é fácil, porque viver julgo desigual, quando vive dentro de uma casa, essa batalha ela se torna ainda mais difícil, quando não se fala a mesma língua, quando um serve a um Deus e o outro às vezes nem entende qual é o Deus. E a gente precisa realmente se lançar aos pés do Senhor, no altar do Senhor. Sabe, eu acho que quantas mães aqui não devem fazer isso, pais também. Mas a gente sabe que é como Débora, não é? Mães de joelhos, filhos de pé. Quantas mães não gastam seu tempo na presença do Senhor para que seus filhos eles se voltem? E família missionária é isso. É reconhecer essa responsabilidade, essa disponibilidade de levar essa palavra dentro da sua casa, para que seus filhos eles possam semear em outros lugares, onde eles colocarem a planta de seus pés. Quando Deus se coloca à frente dos nossos projetos, quando uma família escolhe consagrar ao Senhor tudo que ela faz, ela deixa de ser comum e passa a ser uma missão. Uma família bem estruturada, ela gera frutos, filhos que crescem com o entendimento da palavra, filhos que emocionalmente tornam-se pessoas mais fortes para enfrentar esse mundo tão caído. E hoje você veio aqui essa noite não apenas para ouvir uma palavra sobre família missionária. Você veio aqui hoje, essa noite, convidado pelo Espírito Santo para fazer uma reflexão de como está o rumo da sua família. Eu confesso a vocês que quando estávamos escrevendo, orando, ensaiando esse sermão, foram momentos que mexeu muito com a gente, porque essa palavra ela não é apenas para vocês, ela serve para nós. Nós não somos um casal perfeito, somos um casal imperfeito que anda em busca dos caminhos do Senhor para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Temos os nossos desacordos, os nossos acordos, e glória a Deus que nos entendemos muito mais do que nos desentendemos. Verdade, glória. Somos bem alinhados. Amém. Isso eu agradeço a Deus todos os dias pela mulher sábia que Ele me deu, por essa auxiliadora que é coluna em nossa casa, e que esse ano estamos completando 30 anos de casados, e a cada dia o Senhor tem nos abençoado, nos dando amadurecimento espiritual para conhecermos, entendermos os seus propósitos. Somos diferentes, nos complementamos, há pontos de divergências, mas aquilo que a gente busca é muito mais convergente do que diferente em nossos pensamentos. Então, se a família ela se posiciona no caminho do Senhor, sendo luz, sendo farol, praticando o perdão, praticando o culto doméstico, lendo a palavra, consagrando o lar ao Senhor, a família ao Senhor, são práticas no dia a dia que contribuem em muito para um casamento saudável, para uma família saudável. E isso eu não tenho dúvidas de que tem nos ajudado muito nessa caminhada. Sim. Eu queria deixar, para concluir,
o versículo de Lucas 11, de 9 a 10, que é bem claro quando diz assim, ó: se pedirmos, o Pai nos dará. Se buscarmos, encontraremos. E se batermos a porta Ele abrirá. Aleluia! Então, pratique isso na sua casa. Sabe? Seja disponível, seja esse missionário dentro da sua casa, levando essa palavra. Homens, vocês são o sacerdote dos seus lares. Vocês precisam orar por suas esposas, por seus filhos. Não terceirize essa responsabilidade. Você é o cabeça. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da família. E mulheres, tenham paciência com seus maridos. Sejam sábias, auxiliadora, sejam a coluna, submissas. Verdade. A gente está até assistindo, não é, a série, e a gente vê assim, quantas esposas Salomão teve. Só que ele fez aliança com um bocado de estrangeira. Aí ele foi servir aos deuses das estrangeiras. Mas tinha Abisag, que era uma serva do Senhor, uma mulher com sabedoria. Então a gente tem que ser essa mulher que busca a palavra, essa mulher que encontra e dá paz. Foi uma das coisas que ela disse para as esposas estrangeiras: o que é que você tem diferente? Ela disse: eu trago paz, eu levo paz. Quantas esposas? Ele teve 1000, né? 1000? Foram não sei quantas concubinas. E quantas sogras? Ixi, nenhuma aqui naquele dia não. As esposas não tinham mãe não. Eu tenho uma que vale por 1000. Eita! Quando fala assim é que ele minha ama mãe. demais. Minha mãe. Eu quero convidar alguém que diminua essas luzes. A gente aqui quer fazer um ato profético agora. A gente quer convidar aqui à frente aqueles que estão travando essa batalha dentro da sua casa, esperando alguém se converter dentro da sua casa, sabe? Filho, irmão, irmã, mãe, pai, quem quer que seja, venham aqui à frente para a gente poder orar por vocês. Eu quero convidar vocês, homens, sacerdotes do seu lar, para que o Senhor possa te capacitar, te dar direção. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa fazer milagres na sua casa, porque nós estamos diante de um Deus de recomeços, um Deus de milagres, um Deus que restitui, um Deus que reconcilia, um Deus que nos ama incondicionalmente. Glória a Deus. Pai amado, santo e querido, estamos aqui diante da tua presença, Pai. Sabemos quantas batalhas têm sido travadas dentro de tantos lares aqui, mas nada fica oculto aos teus olhos. Tudo o Senhor vê, tudo o Senhor enxerga. O Senhor sonda e conhece cada coração. O Senhor sabe tudo o que se passa, sabe tudo o que angustia, tudo o que preocupa, todo medo, toda preocupação do amanhã. Mas, Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo venha sobre essas pessoas que tiveram esse passo de fé de vir aqui à frente. Sim, Jesus. Que tem travado batalhas, Senhor, que tem sido tão difícil, Pai. Amém. Pai, em nome de Jesus, a gente sabe que quando a gente abre a boca para falar da Tua palavra, para entrar em comunhão contigo, o inimigo se levanta furioso, mas aqui ele não tem vez, aqui ele cai por terra. Aqui nós colocamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação em Tuas mãos, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que livra-nos do mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem essa noite aqui sobre cada coração. Tranquiliza, Senhor, tranquiliza. Traz alívio, Senhor. Traz um bálsamo, Senhor. Sim, Jesus. Ó Deus, aquela oração de tanto tempo, Pai, por esse ente querido, filho, parente, o que quer, quem quer que seja, Pai. Sim, Jesus. Ó Deus, Tu tem planos e propósitos, Tu sabes. O tempo é do Senhor, como dizia em Eclesiastes, há tempo para tudo. O tempo ainda não chegou, mas não desanima, não desanima. O Senhor é contigo, o Senhor
Senhor vai à Amém. frente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor te dê força, esperança, tua fé seja revigorada, Amém. fortalecida em nome de Jesus. Pai, dá essa segurança a esse que vem há tanto tempo orando por isso, Pai. E libera, Pai, libera essa bênção, Pai, para cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.